Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre o mangá de Black Clover. Dessa vez a gente vai falar sobre algumas revelações feitas nos últimos capítulos do mangá, que também indica o que está para acontecer agora na batalha final contra a Tríade. Estamos para ver o Asta e seus companheiros ficando cada vez mais poderosos e surgindo também novas transformações e dominações de magias mais poderosas. Então eu já conto muito com o seu apoio para deixar o likezão e a gente tentar cumprir a meta de 5.300 likes nesse vídeo de hoje. E também espero muito que você possa se inscrever se for novo por aqui e compartilhar o canal com seus amigos também. A gente tá quase chegando a 700 mil inscritos aqui no canal e eu conto muito com a sua inscrição. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então o mangá de Black Clover tá ficando cada vez mais incrível, repleto de batalhas épicas e também revelações. Agora, por exemplo, já foi contado mais sobre a mãe da Noelle, sobre o que ela passou e sobre o seu encontro com a Megícula no passado. Há muito tempo atrás eu disse que possivelmente a Vânica não estaria ao lado da Megícula quando ela enfrentou a Acier Silva, mas a Vânica já estava. Não só isso, como a garota da Tríade, que adora batalhas incríveis, ficou impressionada com o poder de Acier. E ela ainda disse que fez com ela o mesmo que faria com Noelle pra torná-la mais forte. A Megícula disse no mangá enquanto falava com Acier Silva, isso de acordo com a tradução em espanhol do Manga Plus, que ela havia tomado um dos filhos de Acier, e naquele momento ela ficou incrivelmente forte pra proteger. A gente não sabe quem era, se era Noelle ou se era o Nozel, que sabia sobre a Megícula, que sabia sobre tudo o que estava acontecendo e nunca quis falar sobre isso por causa de uma maldição. Então a gente não sabe qual o filho de Acier que esteve nas mãos de Vânica, mas a gente sabe que a mãe deles ficou forte o suficiente pra conseguir os proteger e possivelmente salvar naquele ponto. Então a gente viu que sim, a Acier Silva era tão poderosa que possivelmente ela era de nível arcano. Afinal, ela enfrentou alguém que possuía o poder do outro mundo. Ou seja, se seguirmos as explicações da Loropética, pra enfrentar alguém da Tríade era necessário o poder de nível arcano. Então existe uma grande chance da transformação Valkyria da Acier, ou no momento que ela tentou proteger um dos seus filhos, ela tenha atingido este nível dos magos mais poderosos, que estão acima do nível 0. E é aí que entra um ponto incrivelmente importante. A Vânica deseja que a Noelle atinja o mesmo nível que a mãe dela atingiu. E a gente sabe que a Acier era uma das magas mais poderosas de Black Clover, alguém que a própria Marioleona disse que nunca conseguiu alcançar, e agora a Vânica viu a possibilidade da Noelle atingir esse mesmo nível de poder, e obviamente ela vai atingir. Afinal, agora uma pessoa importante pra ela está correndo um grande perigo, foi levada pela Vânica, e a Noelle vai se fortalecer muito e vai dominar novos poderes pra conseguir a salvar. Então a gente tem tudo pra ver inclusive uma nova forma da transformação Valkyria. Isso porque agora Noelle pode lutar ao lado do espírito elemental da água, a Undine. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês como tudo isso pode acontecer. Como vocês sabem, a magia espiritual, o poder dos espíritos elementais, é uma forma de magia extremamente rara. E o usuário deste poder é escolhido pelo espírito e é capaz de invocar o seu poder pra continuar ajudando na batalha. Não só isso, como os espíritos elementais são capazes de, por si só, utilizar o seu próprio poder. Como a gente viu da primeira aparição da Belle, que ela decidiu por si só ajudar o Yuno, e a gente também vê a Undine com frequência ajudando a Loropética sem ela precisar invocar o poder do seu espírito elemental. Não só isso, como os espíritos, eles também evoluem de acordo com o poder que vão adquirindo ao lado do seu usuário. Como por exemplo, a gente viu a Salamandra, que possui a sua forma pequena e a sua forma gigantesca. E até agora a gente só sabe da existência de 4 espíritos elementais: água, terra, fogo e vento, sendo água, fogo e vento aqueles que a gente já conhece. E aí vem o ponto de como a Noelle usaria o poder da Undine, do espírito elemental da água, se ela luta ao lado de Loropética. E isso a gente pode considerar algo até mesmo simples. Afinal, como vocês sabem, a Undine adora o reino de Hurt. Ela fez um acordo há muitas gerações atrás de ficar sempre ao lado das princesas, ajudando a proteger aquele reino e vivendo ali também, abençoando com o seu poder aquele lugar que já era abençoado pela mana natural. E assim todos e todas as princesas vão ficando ao seu lado, e a Loropética mesmo, a usuária atual deste poder, é aquela mais próxima da Undine. As duas são como se fossem uma verdadeira família, e obviamente a Undine não deixaria de ficar ao lado da Loropética de jeito nenhum, assim como se acontecesse algo com ela, ela teria que ficar também ao lado da próxima princesa. Mas agora a situação está completamente diferente, pois a Loropética está viva, e aconteceu algo que a gente nunca tinha visto antes em Black Clover. O espírito elemental foi completamente separado do mago que ela escolheu. A Belle nunca ficou longe do Yuno, ela desaparece em alguns momentos, mas sempre tá com ele. E agora a gente viu que a Undine, que sempre estava na sua forma física, acabou sendo completamente separada da Loropética, que foi levada embora enquanto ela não conseguia se mover. A Undine acabou tendo a sua forma física e também a sua mana natural completamente seladas por uma maldição, poder da Megícula, que caiu sobre ela. A Megícula queria saber qual era o poder que a sua maldição poderia ter em um espírito elemental, e então ela utilizou no espírito elemental da água, onde ficou absorvendo a mana da Undine e impedindo que ela pudesse usar o seu poder, ou seja, mudar de forma, se transformar em água ou algo assim. Ela não conseguiu utilizar nem um pouco do seu poder. Mas a gente sabe também que a Megícula torna suas maldições mais poderosas conforme ela está perto do mago amaldiçoado. E quando ela saiu de perto da Undine, possivelmente o poder daquela maldição se tornou mais frágil, e diferente da Loropética e também da Acier Silva, possivelmente a Undine, por ser um espírito elemental, deve ser capaz de escapar daquela maldição. Afinal, ela não tem uma forma física constante. E a gente sabe que a própria Megícula não sabia exatamente como a maldição iria funcionar num espírito elemental. Então, com a saída de
Vanica daquele reino, levando o Loropetic embora, possivelmente a Undine vai estar livre daquele poder, e assim ela vai se erguer e ter o desejo de continuar lutando pra salvar sua companheira, e a partir daí vocês já sabem, as duas fariam qualquer coisa pela Loropetica, inclusive possivelmente um contrato temporário pro uso da magia espiritual, onde Undine e Noelle podem unir suas forças, unir os seus poderes pra assim gerar um estilo novo de magia em conjunto, onde o usuário do poder não é exatamente um usuário de magia espiritual, mas conseguirá utilizar aquele poder, até porque a gente já sabe que a Noelle é uma usuária de runas mágicas, de fórmulas mágicas, e essas fórmulas criadas no reino de Hurt são justamente baseadas na magia espiritual. É um poder que utiliza da mana da natureza pra aumentar a sua própria habilidade, pra aumentar o seu próprio nível de ataque mágico. E aí a gente possivelmente vai ver a Noelle e também a Undine trabalhando juntas pra gerar um novo poder, onde a forma Valkyria deve ter uma grande alteração, ganhando uma terceira forma, uma terceira transformação, e a Undine deve acabar evoluindo os poderes da Noelle de uma forma natural. Basicamente, estando utilizando o poder de um espírito elemental, a própria magia da Noelle também deve se fortalecer por si só, pra tentar acompanhar os poderes da magia espiritual. Assim como a gente viu o Yuno, por exemplo, que já tinha uma forte mana, mas se tornou muito mais poderoso e dominou muito mais o seu próprio estilo elemental, o vento, quando ficou lutando ao lado da Bell. E agora a Noelle, que antes não tinha muito talento em controlar sua mana, vai acabar controlando completamente toda a água graças a Undine, pois ela estará se fortalecendo e emprestando o poder do espírito que tem o controle por esse elemento. Assim a Noelle pode acabar despertando uma evolução do seu próprio poder e se tornando a primeira maga arcana da magia da água, dominando esse elemento de um jeito que ninguém jamais dominou antes. Eu acredito que existe uma grande chance de acontecer essa ligação agora que Undine ficou em Hurt ao lado de Noelle, e as duas fariam qualquer coisa pela Loropetica. Mas a gente vai seguir, não é só a Noelle que vai ficar mais poderosa, possivelmente a gente vai ver outras transformações e outras evoluções, como o Asta e também o Yuno. Vamos falar primeiro do Asta, pois ele está mais próximo a aparecer. Afinal, no último capítulo de Black Clover, a gente realmente viu que voltamos pro momento onde o Asta despertou. Naquele ponto, se todos vocês se lembram bem, logo quando chegamos no final da batalha de Yami e Dante, o Asta estava se levantando, e agora a gente volta para esse tempo atual, onde o Dante realmente foi atingido mais uma vez pelo Capitão Yami. E ali o líder de Spades, o rei da Tríade, disse que vai mostrar o seu verdadeiro poder. Vai evoluir ainda mais a sua magia do outro mundo e mostrar para Yami qual o verdadeiro poder de um receptáculo. Agora o Yami também diz a mesma coisa, que vai mostrar o verdadeiro poder de um humano normal. Mas como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, a gente não sabe exatamente qual a dimensão do poder do Dante, e também mesmo não sabendo a dimensão do poder do Yami, a gente sabe que existe algo mais importante para ele do que vencer aquela luta, que é proteger os seus companheiros de Clover, principalmente a sua família, que são os touros. E como vocês sabem, quem tá acompanhando o Gaiden de Black Clover aqui no canal, viu que o Yami dá uma grande importância pros membros do seu esquadrão, faria qualquer coisa por eles, inclusive arriscar sua própria vida, e possivelmente é isso que o Dante vai acabar forçando ele fazer, porque se ele perceber que o Capitão Yami realmente tem nível suficiente pra lutar de igual pra igual, e talvez o superar naquele combate, o Dante não vai aceitar isso facilmente, e ele não vai aceitar apenas ficar pegando o poder emprestado. Afinal, a gente já percebeu que possivelmente o Dante não gosta da sua própria magia. Ele diz que aquela magia é bem feia, e ele prefere ficar usando o poder da magia gravitacional, que é a magia que vem do outro mundo. Então agora, neste ponto da batalha, ele já disse que o Yami forçou ele a fazer algo que jamais faria, e graças a isso iria mostrar o seu verdadeiro poder. Mas se ele visse que não fosse o suficiente, ele possivelmente iria atacar o Asta e os outros companheiros do Esquadrão dos Touros, e aí o Yami pode acabar sendo vencido graças a isso, tentando proteger os membros do seu esquadrão. Afinal, todo mundo neste ponto já está sem mana, já não tem força suficiente para usar o seu próprio poder. E é aí que a gente teria também que ganhar uma transformação nova do Asta, um novo poder do Asta, porque a gente já viu a diferença de nível entre ele utilizando o seu poder e o ser que vem de outro mundo utilizando o seu corpo. Ele se tornou muito mais rápido e conseguiu até mesmo lidar com o Dante por algum tempo, mas mesmo assim eles não eram fortes o suficiente, possivelmente por não ter costume de usar este poder. Mas o que a gente viu com a Megicula e com a Vanica é que a grande ligação entre o ser do outro mundo e o seu receptáculo faz com que o seu poder aumente, e agora o Asta deve pela primeira vez pedir o poder do outro mundo emprestado, pedir pra lutar ao lado daquele ser pra enfrentar a Tríade, e eu acho que este pedido vai vir com uma grande transformação, vai vir com muito poder, mas também com uma consequência. Isso deve fazer com que os planos daquele carinha que a gente não conhece cheguem mais perto de se concretizar. Ele já disse que quer o corpo do Asta, mas não disse exatamente pra quê, e possivelmente isso vai ser trabalhado depois da derrota da Tríade. Mas voltando, o Asta teria uma grande transformação pra lutar contra o Dante e salvar o Capitão Yami, a Noelle teria uma grande transformação pra enfrentar a Vanica e salvar a Loropetica, e o Yuno também vai ter que ter uma grande transformação pra enfrentar o Zenon mais uma vez, e dessa vez tentar salvar o seu capitão, William Vengeance. Como a gente sabe, o William Vengeance foi derrotado pelo Zenon, mas não antes de salvar todo o seu esquadrão utilizando o seu poder arcano. E logo depois disso, o Yuno, que foi capaz de vencer 2 seguidores da Tríade, foi diretamente enfrentar aquele cara, mas não conseguiu vencer, não conseguiu nem mesmo arranhar. Zenon mostrou que existe uma grande diferença de poder entre esses dois, e é aí que as coisas começam a piorar. Afinal, pelo Yuno ter enfrentado e vencido 2 discípulos da Tríade, a gente viu que ele já era de nível 0, ou seja, não tem mais como ele evoluir muito seu poder, a não ser que a partir de agora ele acabe se tornando um mago de nível arcano, evoluindo seu próprio poder. E como a gente sabe e foi explicado pela própria Loropetica, existe uma diferença entre a magia espiritual e a magia arcana. Nem mesmo magia espiritual
espiritual era forte o suficiente pra enfrentar a Tríade. Mas eu acredito que o Yuno possa fazer algo parecido com aquilo que eu disse que a Noelle faria. Treinar ainda mais a sua ligação com Abel pra passar a utilizar a junção da magia espiritual e a mana da natureza, pra dominar completamente o vento e evoluindo seu nível de poder pra um que nenhum outro mago do vento jamais chegou. Ele possivelmente deve conseguir assim alcançar o nível arcano. Vale lembrar que ele também é o escolhido do Grimório do Trevo de 4 folhas, que tem uma ligação direta com o outro mundo. Afinal, esse Grimório, quando corrompido, se torna um Grimório corrompido do Trevo de 5 folhas, ou seja, uma ligação direta. Assim, existe uma grande chance também do Yuno e Abel criar uma nova forma parecida com um mergulho espiritual, e essa seria uma magia de nível arcano. Vale lembrar também que os espíritos elementais evoluem junto com a evolução dos magos que escolheu. Então, se o Yuno tiver uma evolução no seu poder, a gente possivelmente veria Abel numa nova forma também. E assim, com todas essas transformações, os poderes dos magos de Black Clover, dos heróis, iriam evoluir muito, talvez o suficiente para enfrentar a Tríade. Um poder que eles lutaram muito para ter, justamente para enfrentar esses adversários. Mas é isso que eu acredito que vai acontecer agora, com todas as evoluções de Black Clover e novas magias. Comenta aí embaixo tudo que vocês acham que vai rolar, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!